tarde, mais uma aula de ciências. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o sistema cardiovascular. Aqui, nós estamos no seu livro didático, na página 27, as últimas páginas que nós estudamos. Então você leu e nós estudamos sobre o caminho do sangue. Fazia parte da sua atividade ler, grifar as partes importantes. Falamos sobre o sangue, sobre os elementos que compõem o sangue, nas páginas 27 e 28. Então, na página 29, se possível, utilize o recurso do leitor de QR Code, que é esse código de barras bidimensional que você vê aqui na sua página do livro, e aí você vai ter uma atividade para enriquecer o seu estudo. Agora, vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter. Sim, porque devemos ter cuidados também com esse sistema cardiovascular. Me acompanha nessa leitura. Lembre-se que a leitura é uma das práticas mais importantes, sempre e principalmente nesse momento. As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular se desenvolvem no corpo humano devido a alguns fatores, como características hereditárias, hábitos de alimentação, estresse e costume de fumar. Bom, características hereditárias são as características que nós obtemos de pais para filhos, ou seja, de gerações em gerações. São as características que vêm escritas no nosso código genético, nos nossos genes. É a nossa natureza, a natureza do nosso corpo físico. No entanto, existem outros fatores que esses sim se relacionam e partem de nós o cuidado, como a maneira como nós nos alimentamos, como vimos nos capítulos anteriores, e principalmente a prática de atividades físicas. Me acompanha no próximo parágrafo. Uma das maneiras de fortalecer o sistema cardiovascular é por meio das atividades físicas. Elas reduzem o peso e a gordura corporal, aliviando o esforço do coração para impulsionar o sangue. Vamos lembrar que nós falamos que o coração é uma bomba, mas não é a bomba de explodir, é a bomba de impulsionar fluidos líquidos, como o sangue, que circula através do corpo por caminhos muito bem definidos que nós chamamos de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser veias ou artérias. Agora, se esses caminhos estiverem obstruídos, ou seja, fechados, o sangue vai ter mais dificuldade de passar, ou seja, o coração vai ter que se esforçar muito mais para empurrar o sangue por esses caminhos. Então, a prática de atividades físicas e uma boa alimentação desobstrui, ou seja, deixa o caminho aberto para que o sangue possa circular. Continuando. Além disso, exercitar-se e movimentar o corpo de forma adequada melhora o fluxo do sangue, que pelos vasos sanguíneos mantém-os saudáveis. As atividades físicas também aumentam o fluxo de sangue pelo organismo. Com isso, mais oxigênio, nutrientes e água chegam a todas as partes do corpo humano. Vamos lembrar que o sangue é a maneira pelo qual nós distribuímos pelo nosso corpo os nutrientes que obtemos pela nossa alimentação e também o oxigênio que nós obtemos através da respiração pelo hábito, ou seja, pelo exercício de inspirar o ar que provém cheio de oxigênio. Então, mais uma vez, essa é a página 29. Eu gostaria que você terminasse de ler os quadros Você Sabia e também esses recadinhos que você tem aqui no post-it. Agora estamos no seu PDF, o arquivo que você baixou para realizar as atividades. E na última aula, nós deixamos como atividade a página número 2, atividade número 2, aonde existe um pequeno texto para que você leia e responda as questões abaixo. Vamos corrigir a letra A. O texto se refere ao sangue como um líquido vermelho, sem, no entanto, mencionar do que o sangue é formado. Quais são os constituintes do sangue? Ou seja, o sangue é formado de quê? Basicamente, o sangue é formado por um líquido transparente. Esse líquido recebe o nome de plasma e ele é muito rico em água. E também o sangue, existe uma outra porção que é a formada pelos glóbulos vermelhos, pelos glóbulos brancos e também pelas plaquetas. Essa é a resposta da letra A. Então, muito bem, vamos responder a letra B, grifando de amarelo. No sangue, vamos lá. No sangue, encontramos nutrientes gerados pelos alimentos que
comemos células que defendem o nosso organismo de doenças. Encontramos também o oxigênio obtido com a respiração, ou seja, também o sangue vai distribuir esse oxigênio que nós obtemos pela respiração. Então está aí em amarelo a resposta da letra B. Então respondendo agora a letra C, grife de vermelho o trecho que explica a função do sistema cardiovascular, ou seja, o sistema circulatório. Como eu não tenho vermelho, vou compartilhar com vocês as cores que eu tenho. Olha, eu só tenho essas cores. Então eu vou grifar de rosa. Vamos lá. Então a importância, né? O sistema circulatório, podemos dizer que ele faz com que o sangue percorra o nosso organismo por completo, permitindo que o oxigênio e os nutrientes transportados por ele cheguem a todas as regiões. Legal? Acompanhe na sua leitura, isso que é o importante. É o mais importante que você acompanhe aí na sua leitura. Vamos responder a letra D. Grife de azul o nome do órgão responsável por bombear o sangue. Cite duas características desse órgão. Então, em azul, vamos lá, azul eu tenho aqui. É o coração que bombeia o sangue. Então, está aqui em azul. Agora, a letra D ainda pede para que nós citemos duas características desse órgão. Então, você pode falar que esse órgão é uma bomba de fluido. Você pode falar que esse órgão ele é muito resistente. Você pode falar que ele possui 4 cavidades. E você pode falar que ele se localiza aproximadamente aqui, olha, no meio do peito. E que ele possui mais ou menos um tamanho de uma mão fechada. Ele não é um órgão tão grande, também depende, obviamente, né, de qual idade essa pessoa vai estar. Né? O coração de uma criancinha, o coração de um adulto. Então, também existe essa questão. Pode fazer algumas dessas citações e ele te dá aqui como um espaço para você escrever a próxima folha. No entanto, se você não imprimiu essa folha, não tem problema. Lembre-se que você pode responder num caderno ou você pode responder lá na plataforma do Positivo. Existe um espaço lá para que você possa estar fazendo essas atividades. Legal? Bom, após então você vai responder e vai resolver também. Essa é a atividade que fica para você para a próxima aula, a página número 3 desse PDF, mais uma vez. Ou você, se você não imprimiu, você pode colocar só as respostas numa folha, pode ser um arquivo digital que você vai postar lá na plataforma, pode escrever no próprio espaço, digitando a resposta, ou no seu caderno. O importante é que você leia e que você pratique. Legal? Então, se você não tiver como escrever a cruzadinha aqui, coloque então lá só a resposta da cruzadinha, não tem problema, a gente já vai considerar, nós estamos nos adaptando nesse momento a essas atividades. Mais uma vez aqui no seu livro didático, na página 30, existe uma atividade de recorte e colagem, então vamos à correção desta atividade. Então você tem essa seção chamada Lápis na Mão, número 1, recorte as figuras da tira lateral e, com base nas informações do quadro, colhe-as nos espaços correspondentes. Então aqui está a tira, onde você vai recortar. Peça uma tesoura a um adulto para que ele possa te ajudar, de preferência uma tesoura sem ponta, para que você não se machuque. Qual é o órgão que impulsiona o sangue para todo o corpo? Muito fácil, hein? É o coração. Por meio desses vasos ocorrem as trocas gasosas com as células do corpo. São os vasos pequenininhos que recebem o nome de vasos capilares. Então, são os vasos com menor diâmetro. Esse daqui, olha, o mais fino. É ali que ocorrem as trocas gasosas e de nutrientes. Por meio delas, o ar entra e sai do corpo. Bem fácil, né, pessoal? Por onde o ar entra e sai do corpo? Tá aqui, ó. É essa figura. Então você pode escrever, né? Seria ali nas vias aéreas, né? Então você pode recortar aqui, é por aqui que o ar entra e sai do corpo, né? Tanto pela boca ou pelo nariz. Conduz o sangue que sai do coração. Nós costumamos representar aqui, olha, em vermelho. Lembra da nossa última aula? São as artérias. Aumentam e diminuem de tamanho, fazendo com que o ar entre e saia deles. Aqui são os pulmões, né?
conduz o sangue que entra no coração, está aqui representado pela cor azul. Não é que o sangue seja azul quando ele chega, tá? É uma representação. Então, essas são as veias. Vamos lembrar que os vasos sanguíneos, nós os classificamos, dividimos em artérias, veias e vasos capilares. Você resolveu aqui na página 30. Bom, então, aí você também vai assistir a 2 pequenas animações com o professor Bill Tyson, falando sobre o sistema cardiovascular. São 2 pequenas animações bem divertidas, onde ele vai explicar para você de uma maneira animada e com belíssimas ilustrações um pouquinho da nossa aula, de tudo que nós falamos até agora sobre o sistema cardiovascular. Vale a pena dar uma pequena olhadinha. Eu vou deixar também a título de curiosidade um link de um site para, se você quiser acessar. Tá? Não vou pedir, não vou cobrar uma leitura, é uma leitura muito avançada para vocês, para essa fase do 5º ano. Mas se vocês quiserem, por curiosidade, existem aqui ilustrações muito bonitas do coração. Então aqui sempre representando como nós já aprendemos, né? Aqui em vermelho as artérias, em azul as veias. Qual a diferença? As que estão carregadas de oxigênio, as que estão carregadas de gás carbônico. Então são belíssimas ilustrações do coração por dentro, tá? Não precisa se ater aos nomes que estão aqui, é avançado demais, mas é interessante, tá vendo? Mostrando o coração por dentro, os músculos, lembrando que o coração é um órgão muscular, as cavidades do coração. Por fim, para terminar a nossa aula, vou deixar aqui esse belo GIF, bela imagem do nosso coração funcionando, o principal órgão do nosso sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo sobre o sistema cardiovascular. Semana que vem tem mais aula de ciências. Um abraço, bom final de semana a todos. Abraços virtuais e não esqueçam de revisar as atividades e reler os conteúdos. Tchau!